presidente da OAB entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro. Felipe Santa Cruz quer que o presidente explique as declarações sobre a morte do pai dele durante a ditadura. Bolsonaro fala em se encontrar com Adélio Bispo, o homem que o esfaqueou durante a campanha eleitoral. Para falar, abrir o jogo, o estilo dele poderá, olha o tempo verbal, poderá ser o mesmo do Celso Daniel. Ok? O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduz para 6% a taxa básica de juros. No Rio de Janeiro, um bebê morre depois de ter a cabeça perfurada por objeto parecido com um prego. Ela escutou um estalo no vidro. Quando ela viu, o vidro estava tudo quebrado. Chega a 62 o número de presos mortos pela guerra entre quadrilhas no Pará. O dono da cervejaria Itaipava tem prisão decretada em nova etapa da Operação Lava Jato. Dário Messer, o doleiro dos doleiros, é preso em São Paulo. Exclusivo, o SBT Brasil conversa na cadeia com um cabeleireiro que diz ser vítima de uma falha de investigação. Ele está preso, acusado de torturar e matar um idoso. Eu tô aqui pagando uma coisa que eu não fiz. Da China, duas imagens impressionantes. Criança é salva ao despencar do 6º andar de um prédio. Defeito em uma piscina causa onda gigante e fere dezenas de pessoas. Tite é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma mulher viveu momentos de pânico ao ter o carro roubado por assaltantes na porta de uma escola infantil em São Paulo. O filho dela, de 7 anos, estava no veículo quando os criminosos atacaram, em plena luz do dia. A Polícia Civil de São Paulo nega ter dispensado as imagens das câmeras de segurança nas investigações e diz que procura os criminosos. Um bebê morreu depois de ter o crânio perfurado por um objeto parecido com um prego no Rio de Janeiro. A criança estava no colo da mãe, dentro do carro, quando foi atingida. Um objeto que parece ser um pino dentro do crânio de um bebê de apenas 10 meses. A tia de Wallace Martim dos Santos conta que a vítima foi atingida nesta terça-feira à noite, quando estava no colo da mãe dentro do carro da família, no bairro de Paciência, na zona oeste do Rio. O vidro do veículo ficou estilhaçado, como mostra esta foto. Ela escutou um estalo no vidro. Quando ela viu, o vidro estava tudo quebrado. Aí ela pegou, ia sair, mas viu o filho dela jarrando sangue. O bebê foi levado às pressas pelos pais para a UPA da região e depois transferido para um hospital municipal. Ele chegou a passar por uma cirurgia para retirar o objeto do crânio, mas não resistiu e morreu no meio da tarde desta quarta-feira. Para a família, o objeto que perfurou a cabeça do bebê é um pino como este, usado em obras de colocação de gesso, que precisa ser lançado de uma pistola. Moradores afirmam que há uma obra na rua onde o carro estava estacionado. No começo dessa noite, um funcionário da obra apresentou-se à polícia afirmando que a máquina usada para a colocação de gesso apresentou um problema. Ele então decidiu sacudir o equipamento e foi neste momento que houve um disparo. O rapaz não sabia onde o prego foi parar e depois de saber do caso do bebê, resolveu então procurar a polícia. Subiu para 62 o número de presos mortos na guerra entre facções em Altamira, no Pará. 4 deles morreram quando eram transferidos para Belém. Os detentos usavam algemas de plástico. Os corpos dos 3 suspeitos foram presos hoje pela Polícia Federal na 62ª fase da Operação Lava Jato. O empresário Walter Faria, que é dono do grupo Petrópolis, produtor de cervejas, teve a prisão preventiva decretada e está sendo procurado. Ele repatriou 1 bilhão e 400 milhões de reais ilícitos, segundo a Polícia Federal. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltou a afirmar que moradores de rua com problemas psiquiátricos ou dependência química poderão ser internados compulsoriamente. Essa declaração dividiu opiniões. Uma pesquisa nacional por amostragem de domicílios do IBGE mostra o número recorde de pessoas que trabalham menos do que gostariam. São mais de 7 milhões de brasileiros.
A boa notícia é que, no geral, o desemprego caiu. Desempenho que teve a ajuda de novas vagas na indústria e das pessoas que resolveram trabalhar por conta própria. Depois da licença maternidade, veio a demissão. O cabeleireiro está preso há mais de um ano na Grande São Paulo, acusado de torturar e de causar a morte de um idoso de 74 anos. Para o advogado dele, a investigação tem várias falhas. A reportagem é de Simone Queiroz. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse apenas que o caso foi investigado e que a delegacia de Itapecerica da Serra indiciou 2 homens pelo crime. O Ministério Público do Estado informou que ofereceu a denúncia com base nos indícios de crime e de autoria recolhidos na investigação e que qualquer comentário neste momento pode prejudicar o julgamento. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Felipe Santa Cruz quer que Bolsonaro explique as declarações recentes sobre o desaparecimento do pai dele, Fernando Santa Cruz, durante a ditadura militar. O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio do Rego Barros, informou que o presidente Jair Bolsonaro só irá se manifestar sobre a interpelação judicial do presidente da OAB ao tomar conhecimento do teor do documento. Terminará amanhã o prazo da prisão temporária dos 4 suspeitos de invadir os telefones celulares de autoridades. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o jornalista americano Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. O presidente... Em instantes, preso em São Paulo, o homem conhecido como o... Proteção à Inglaterra depois de fugir do marido, o sheik de Dubai. A gente volta já já. Deputados americanos ameaçam barrar negociações comerciais com o Reino Unido se houver um controle de fronteiras entre as duas Irlandas. Isso pode acontecer em caso de um Brexit sem acordo. Hoje, Boris Johnson fez a primeira visita como premier britânico à Irlanda do Norte. Uma princesa dos Emirados Árabes Unidos entrou na justiça contra o marido, o sheik de Dubai. Há 4 meses, a princesa fugiu do Oriente Médio e pediu asilo ao Reino Unido. A Polícia Federal prendeu em São Paulo Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros. Ele é réu na Operação Câmbio-Desligo da Lava Jato e estava foragido desde maio de 2018. O repórter José Luiz Filho está em frente ao local onde o doleiro foi encontrado. Boa noite, Luiz. Onde exatamente o Doleiro dos Doleiros foi preso? Olá, boa noite, Raquel, boa noite a todos. Dário Messer foi preso no apartamento nos Jardins, área nobre da capital paulista. A polícia descobriu onde ele estava depois de uma interceptação telefônica. Ele deixou o prédio e foi levado direto para o aeroporto de Congonhas, na zona sul aqui de São Paulo, e de lá deve partir para o Rio de Janeiro. Dário Messer é acusado de coordenar um mega esquema de lavagem de dinheiro por meio de contas que distribuíam recursos para mais de 400 clientes, incluindo aí o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Raquel. Obrigada, Luiz. E daqui a pouco, Tite é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo este ano pela FIFA. O handebol feminino vence nos Jogos Pan-Americanos e garante vaga para a Olimpíada de Tóquio. Já. E para pedir o seu cartão no... O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu um habeas corpus ao motorista do Porsche que atropelou e matou uma idosa. Ele responde por outro atropelamento seguido de morte. Preso desde a segunda-feira. E o técnico Tite é o único brasileiro indicado ao prêmio de melhor do mundo da FIFA este ano. Neymar e Marta estão fora da disputa. O handebol feminino conquistou o 6º ouro e garantiu uma vaga para a Olimpíada de Tóquio em 2020. E pela Copa Libertadores, o Internacional vai vencendo o Nacional do Uruguai, resultado que classifica o Colorado para as quartas de final. O Palmeiras também avançou com direito a goleada sobre o Godoy Cruz da Argentina. O Cruzeiro foi eliminado pelo River Plate.
foi noite de... A Secretaria Estadual de Esportes do Rio e a assessoria do Flamengo disse que não vai comentar. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.